Bom dia, amigos, tudo bom? Aqui Bolívar, canal Mundo Consciente, tudo legal com vocês? Nós estamos fazendo aqui nesse canal, pessoal, uma leitura ligada ao autoconhecimento todo dia. E na leitura de hoje nós vamos ler sobre a Idade das Trevas. Quando se fala Idade das Trevas, se pensa sempre na Idade Média, né? Então, naquela idade se tinha muita superstição, não se tinha desenvolvimento muito dos conceitos científicos. Porém, existe um outro tipo de trevas, né, que chamamos de labirinto das teorias. Então, nesse capítulo, livro A Grande Rebelião, Samael Aun Weor, o capítulo 11, intitulado As Trevas, ele diz o seguinte: um dos problemas mais difíceis da nossa época vem a ser, certamente, o intrincado labirinto das teorias. Outro extremo, né? O labirinto do Minotauro realmente simboliza o intrincado labirinto das teorias. No centro encontra-se a síntese. Indubitavelmente, por esses tempos se multiplicam exorbitantemente por aqui, lá e acolá as escolas pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. O comércio de almas, de livros e de teorias é pavoroso. Raro é aquele que, entre o emaranhado de tantas ideias contraditórias, consiga, em verdade, achar o caminho secreto. O mais grave de tudo isso é a fascinação intelectiva. Existe a tendência a nutrir-se estritivamente, de forma intelectual, com tudo o que chega à mente. Os vagabundos do intelecto já não se contentam com toda essa livraria subjetiva e de tipo geral que abunda nos mercados de livros. Agora, para o cúmulo dos cúmulos, também se empanturam e indigestam com o pseudo-esoterismo e pseudo-ocultismo barato, que abundam por toda a parte como erva daninha. Então aqui se observa, né, o termo esoterismo, ele está muito assim deturpado e perdeu aquele significado, né, do conhecimento cristão interno profundo, né? Quando se fala conhecimento cristão, está se falando o conhecimento objetivo de como é o interior. Então a deturpação desses ensinamentos confundem muito a humanidade. O resultado de todos esses jargões é a confusão, desorientação manifesta dos velhacos do intelecto. Constantemente recebo cartas e livros de toda espécie. Os remetentes, como sempre, interrogando-me sobre esta ou aquela escola, sobre tal ou qual livro. Eu me limito a responder o seguinte: deixe a ociosidade mental. Você não tem por que se importar com a vida alheia. Desintegre o eu animal da curiosidade. Não se preocupe com as escolas alheias. Torne-se sério. Conheça-se a ti mesmo, estude-se a si mesmo, observe-se a si mesmo, etc, etc, etc. Realmente o importante é conhecer-se a si mesmo, profundamente, em todos os níveis da mente. As trevas são a inconsciência, a luz é a consciência. Devemos permitir que a luz penetre em nossas próprias trevas. Obviamente, a luz tem poder de vencer as trevas. Desgraçadamente, as pessoas encontram-se auto-encerradas dentro do ambiente fétido e imundo de sua própria mente, adorando o seu querido ego. As pessoas não querem dar-se conta de que não são donas de sua própria vida.
certamente cada pessoa está controlada desde dentro por muitas outras pessoas. Quero referir-me de forma enfática a toda essa multiplicidade de eus que trazemos dentro. Então aqui ele está falando dos 7 pecados capitais, que são 7 cabeças de legião, né? E a pessoa tem múltiplas formas energéticas dentro dela, e cada tipo, né, de defeito, por exemplo, cobiça, orgulho, luxúria, inveja, preguiça, gula, tem uma multiplicidade de formas energéticas que residem dentro da nossa mente. Isso o autor chama de eus, então egos, né? Evidentemente, cada um desses eus põe em nossa mente o que devemos pensar, em nossa boca o que devemos dizer, no coração o que devemos sentir, etc, etc, etc. São as nossas reações internas, né? No livro Hercólobos, o V.M. Rabolu coloca que essas são as nossas reações internas e que isso significa, então, o trabalho do vigiai e orai que Cristo colocava para nós. Nós temos que fazer a vigia e oração interna. O que é essa vigiar e orai? São os pensamentos negativos que chegam na nossa mente a todo instante, que vem então dessa legião, né? Legião psicológica, que é uma segunda natureza que atrapalha e aprisiona a nossa essência, tá? Então, nessas condições, a personalidade humana não é mais que um robô, governada por diferentes pessoas que disputam a supremacia e que aspiram o supremo controle dos centros capitais da máquina orgânica. Em nome da verdade, afirmamos solenemente que o pobre animal intelectual equivocadamente chamado homem, ainda que se creia muito equilibrado, vive em completo desequilíbrio psicológico. O mamífero intelectual de modo algum é unilateral. Se o fosse, seria equilibrado. O animal intelectual, desgraçadamente, é multilateral, e isso está demonstrado até a saciedade. Como poderia ser equilibrado o humanoide racional? Para que exista equilíbrio perfeito, necessita-se de consciência desperta. Só a luz da consciência dirigida desde os ângulos, mas em forma plena, central sobre nós mesmos, pode acabar com os contrastes, as contradições psicológicas e estabelecer em nós mesmos o equilíbrio interior. Se dissolvemos todo esse conjunto de eus que trazemos em nosso interior, vem o despertar da consciência e, como consequência, o corolário, o equilíbrio verdadeiro em nossa própria psique. E, infelizmente, as pessoas não querem dar-se conta de sua inconsciência, que vivem e dormem profundamente. Se as pessoas estivessem despertas, cada qual sentiria o seu próximo em si mesmo. Se as pessoas estivessem despertas, nossos próximos nos sentiriam em seu interior. Tá vendo? Aqui ele fala que a pessoa adormecida está afastada do sentimento. Que importante que é, né? É também um conceito trilógico esse, né? Então, obviamente, as guerras não existiriam na Terra e seria, na verdade, um paraíso. A luz da consciência, dando-nos verdadeiro equilíbrio psicológico, vem a estabelecer cada coisa em seu lugar. E o que antes entrava em conflito íntimo conosco, de fato, fica em seu lugar adequado. É tal a inconsciência das multidões que nem sequer são capazes de encontrar relação entre luz e consciência. Inquestionavelmente, a luz e consciência são dois aspectos da mesma coisa, onde há luz, há consciência. A inconsciência é trevas, e essas últimas existem em nosso interior. Só mediante a autoobservação psicológica permitimos que a luz penetre em nossas próprias trevas. A luz veio às trevas,
mas as trevas não a compreenderam. Pessoal, fica essa reflexão dessa leitura de hoje, para a nossa consciência do dia. No capítulo 11 do livro A Grande Rebelião, Samael Aun Weor. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.